Tô! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Prosa Verso e Vinho! Hoje temos uma convidada super especial. Quem é, Natasha? Quem é? Que pra ela é boa tarde. Pra ela é boa tarde, gente. Exato. Vamos lá, é a Penina Baltrucci. Vamos chegando, meu povo, vamos conhecer um pouco mais dessa autora que, olha, eu já tô aqui mega ansiosa, porque a forma como ela também divulga os seus livros, já começando pela capa, enfim, todo esse contexto, a gente já tá aqui mega ansiosa para ler. Ai, vamos chegando, a Penina já tá por aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos convidando. Vamos conhecer um pouquinho da nossa autora, um pouquinho dessa história que promete muitas informações. Muito suspense, muito mistério, investigação. Mortes também, por que não, né? Só um pouquinho. Ah, coisa pouca. Vamos lá, vamos lá. Venha, querida. Ouvi dizer que a sua taça tá cheia. É, passarinho contou pra gente. Penina! Oi, oi, oi! Bom dia, maravilhosa! Boa tarde aqui pra mim. Verdade. Para você, boa tarde. Estamos aqui numa ansiedade só para conversar com você, Penina. Ai, Gente do céu! E aí, tá frio por aí? Pelo jeito não, né? hoje Tá não. tranquilo? Hoje não. Ai, aqui tá bem fresquinho hoje. O Ótimo verão pra aqui tomar já um era vinho. também. E vamos começar, né, Penina, brindando, porque eu ouvi falar que a sua taça está cheia. Vamos lá. Ala, Só gente. pra constar que já é mais de 1 hora, então tá tudo bem, tá, gente? Então, aqui a gente Abafa o caso. abafa, porque aqui a gente está tomando vinho de café da manhã, amiga. Afinal, Delícia. Prosa verso e vinho, né? Prosa versus vinho, não faria sentido se não tivesse. Bora brindar? Bora. Bora! Aqui. Cheers! Muitos leitores para essa maravilhosa. Esse não vale. Uhum. Tem que beber, isso mesmo. Bora lá. Já começando com tudo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Alexandre. Alexandre é o esposo? É, Olá. lá embaixo. Me É o sortudo. Bom dia, Alexandre. Raíssa, bom dia. Devaneios, bom dia. Vamos chegando, meu povo. Penina do céu, água com limão. Chega também, tá valendo, água com limão. Vamos lá, meu povo. Diz o seguinte, quem é a Penina? Penina Baltrucci, quem é essa pessoa maravilhosa? Ah, Espaço da Leitura tá lá em Portugal. Opa, bom dia, Espaço da Leitura. Diga para nós. Então, a Penina é uma pessoa muito audaciosa, na verdade, né? Eu iniciei o meu trajeto, né, minha trajetória na literatura recentemente, até demais, né? 2020, eu publiquei o meu primeiro livro com uma sensação assim de que tinha muito para vir ainda. E realmente veio bastante nesse pouco tempo que eu tive escrevendo, e ainda escrevo bastante. Mas eu sou uma pessoa comum, não tenho nenhum tipo de assim, diferencial a não ser os meus livros, as minhas histórias. Moro na Inglaterra já faz 5 anos Certo. e vivo uma vida de imigrante, né? Comecei como imigrante, assim, em Portugal, depois eu vim para cá. E, enfim, sempre nessa luta em busca de um mundo melhor para a gente, para minha família, né? Uma situação estável. E quando eu finalmente encontrei, eu falei, e agora? Faço o quê, né? E foi quando eu encontrei um curso muito louco que me disse que eu poderia escrever um livro em 30 dias. Uou! E eu acreditei. Menina do céu, mas você é natural de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, perfeito. O que me deixa mais curiosa é que você, né, imigrante, aí na Inglaterra, traz pra gente uma história que fala exatamente sobre as pessoas que têm sonhos de irem para aí, que são enganadas, ah lá.
Gente. Deixa eu fazer uma deixa. Eu terminei ontem uma leitura que a gente, né, dentro do nosso ritmo aqui, eu falei, não, eu tenho que começar a dar uma espiadinha no material da Penina para ver como que é. E aquele prólogo já deixou assim, era de noite, eu falei, ai, calma. Gente, Já deixa ali muita curiosidade. Ali a gente já mulher. fica presa, né? E É, você já vai contando, já vai descrevendo aquelas cenas de uma forma. Olha, sem falar que você sabe vender teu peixe, né? Vamos combinar. Você já disse, né? Logo lá no vídeo dela, ela diz: pessoas enganadas por quem? Por pessoas daqui? Não, brasileiros. Eu achei o máximo. Gente, Penina. sou Mas diga. independente, né? Tem que fazer de tudo um pouco. Super, Exato. super. Você já foi artesã? Você já trabalhou com moda também? E Conta um pouco disso. na minha adolescência, eu trabalhei com. Adolescência não, né? Assim que eu saí da adolescência, eu comecei a trabalhar com moda. Eu adorava desenhar, amava de paixão. E eu fui estilista por um tempo. É, Depois eu passei a pintar quadros, então assim, tem várias Gente, telas minhas espalhadas no Paraná, que é onde eu vivia recentemente antes de vir para cá. Certo. E até encontrar, né, realmente o que eu me despertava mais aquele desejo, aquela gana de continuar, porque nenhuma dessas coisas me deu essa gana, né, como escrever. Porque é uma fonte infindável, né, de histórias que estão sempre vindo e borbulhando e querem sair de qualquer jeito. As vozes na sua cabeça, que a gente estava olhando aqui os vídeos. Você As tem brincadeiras. vozes na cabeça. É o máximo, tem que dar voz a elas, né? Dar Tem. mais voz a essas, né? Materializar, digamos assim, essas vozes da cabeça. Ai, Penina. Mas vamos lá então. Então você, natural de São Paulo, depois foi para o Paraná, isso? Isso. Perfeito. E de lá, então, você foi para a Inglaterra. Você Portugal. conheceu teu esposo. Fui para Ah, Portugal. perdão, Portugal. perdão. Vivi 8 anos Brasil, em Portugal. perfeito. Então, daqui você foi para Portugal, 8 anos, e de lá você foi para a Inglaterra. Conheceu teu esposo em Portugal ou na Não, Inglaterra? não, no Brasil No mesmo. Saí daí casadinha. Brasil! Ele é brasileiro! Olha aí! Saí daí Gente! casadinha. Ai, E que até hoje. isso aí, que perfeito. Mas então, a gente já sabe da Penina artesã, da Penina que também trabalhou com moda. Você, inclusive, chegou, né, pelo que a gente estava dando uma olhada aqui, chegou a fazer até curso sobre análise crítica, né? Tudo que você imaginar. Depois que eu fiz esse curso, que foi muito curto, né? Esse curso Escreva Seu Livro em 30 Dias, e foi muito superficial. Então, assim, quando eu fiz o primeiro curso, eu falei, não, deve ter mais. E aí eu comecei a vasculhar, e desde então eu nunca mais parei de estudar. Tô sempre fazendo alguma coisa. Agora, nesse momento, eu tô fazendo um curso de roteiro. Uou! roteiro é E muito bom. tô fazendo uma mentoria com a Cláudia Lemes, que é uma, né, uma referência no suspense, no thriller, Ah, você está em enfim, não para. boas mãos, então, né? Então, daqui para frente Perfeita! é só voar, né? Gente, aguardem, logo, logo nós teremos aí algumas séries aí roteirizadas por Pois é. ela, alguns filmes, e isso aí para muito mais. Amém. Penina, você consegue se dedicar aos seus livros, porque você já tem 5 e com certeza tem projetos aí à frente, né? Ou você também se divide em outra atuação? Não, não, por acaso, graças a Deus, eu não preciso dividir esse tempo de escrita, então eu me Uhum. dedico 100% a estudar e a escrever. Ah, Então a família está aqui do meu lado sempre, então estamos todo mundo junto, misturado, enquanto eu faço isso tudo, cuido dos filhos e casa e marido e tudo. Ah, vai, é só assim. que bom. Ah, isso Nós mesmo, vimos que você tem um site também muito lindo, feito com muito capricho, né? realmente. Visualmente ele encanta a todos. Eu acho que é uma referência para os escritores que vão estar aí vendo depois a nossa conversa e tudo. Porque se você quer se direcionar para essa carreira, a gente sempre bate nessa tecla. Então, se posiciona da forma correta, né? Mostre para o mundo quem é você e o que você quer.
E a gente viu que você é uma pessoa que é muito decidida, que sabe Super o que quer, decidida. né? Então, e pelas capas dos livros que você apresenta, nossa, uma mais linda que a outra, como a Stephanie falou, né? Então, mostra de novo essa em que a gente vai estar trabalhando e nos diga como que foi a construção dela. Olha lá. Nossa, em primeiro lugar, muito obrigada. Assim, o site fui eu que fiz. Ai! Mulher aí, gente. Vocês podem Independente. conhecer aí. Sigam a Penina, que ela também faz site. Bora lá. Uma luta, mas sai, né? Então, este livro aqui, a capa dele foi feita pelo Pedro Cruvinel, que é um autor também de suspense maravilhoso, muito querido, muito maravilhoso. E essa aqui é uma edição de capa dura que eu fiz pela Amazon aqui, né? Que a Amazon faz aquela impressão fora do Brasil, que é muito mais fácil pra gente como autor, mas no Brasil, infelizmente, ainda não chegou essa opção. E quando tem, é muito cara, né? Não vale muito a Sim, pena. sim. Mas ele tá saindo logo, logo em versão física, porque ele foi campeão de um concurso recentemente e eu ganhei 50 cópias do livro, então já é uma coisa incrível, porque ele, como retrata a vida de Londres, né, a vida de imigrantes, em primeiro lugar, eu acho que a bandeira cai perfeitamente, Com sabe? Porque a gente é fã certeza. dessa coisa linda, é impossível não dizer que é lindo. E essa carta queimada aqui, esse papel, é como se fosse um postal, né? Isso. Meio que queimado, meio que destruindo sonhos, né? De que as pessoas Aham, deu bem essa ideia, o têm. carimbo ali. Isso. As pessoas vêm para cá com essa intenção de ganhar a vida, né? Só que elas se iludem muito fácil, muito fácil. E não é por maldade, não é por inocência também, mas é por grandes sonhos, pouca pesquisa e infelizmente o resultado vem, né? O resultado vem de uma Exato. forma não muito legal. Eu. Pode falar. Menina, qual foi o momento? Foram as vozes da sua cabeça? Enfim, qual foi o momento que você falou assim, gente, tá, você fez o curso, mas assim, o que veio assim pra. Cara, eu vou tentar escrever, eu quero ver como é que é isso. Então, eu antes de escritora, eu sou leitora, né? Ah, E eu é. adoro ler, desde que eu era menina, assim, o primeiro contato com a leitura que eu tive, infelizmente foi tardio, porque eu acho que 14 anos é tardio para leitura, mas eu morava É. no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito fraca de literatura. Na época, a gente não tinha acesso a bibliotecas públicas e as bibliotecas eram usadas apenas para pesquisa, para trabalho de escola. Certo. Então a gente ia, ficava numa fila gigante esperando a moça da biblioteca chamar a gente. Quando a gente ia, ela falava assim: do que você precisa? Aí você falava o que queria, ela dava uma bíblia para você, você copiava no cartolina ali no papel ao maço e levava para casa. Esse foi o único contato que eu tive com livros naquela época. Uhum. E quando a minha mãe, né, nós decidimos mudarmos para o Paraná, caraca, mano, eu cheguei lá, tinha uma biblioteca gigantesca com milhões de livros e eu não sabia nem por onde Uou! começar. Eu fiquei tão empolgada, mas tão empolgada que eu comecei cada semana a gente podia pegar 7 livros, 5 livros e três revistas ou gibis, alguma coisa assim. Eu fazia toda, né? Pegava tudo, levava para casa e procurava o que eu gostava mais. Só que nada me pegava tanto quanto o thriller, né? Quanto o suspense. Perfeito. Eu nunca gostei de coisas muito detalhadas, aquela coisa de 2, 3 páginas falando do mesmo lugar. Você fala, nossa, mas que Não. cansativo, mano. Eu falei, não, quero alguma coisa mais instigante. E foi quando eu achei ali Sidney Sheldon, né? Aquelas coisas assim, que tipo, você vira uma página, você fala, como Gente, eu tenho, acho isso? que é o Capricho dos Anjos, Deus. Capricho dos Deuses, dos deuses. É. Menina do céu, prende a gente de uma forma absurda. Exato! E daí, quando eu comecei a ler, eu li muito, muito, muito até eu me casar. Daí eu me casei, eu parei um pouco as leituras, né? Fui ser mãe, fui ser esposa, fui ser dona de casa, parei completamente com a leitura e só voltei a ler, na verdade, em 2020, que foi quando apareceu esse curso. Aí eu falei, será que eu tenho alguma coisa para falar? E aí me veio na mente todos aqueles livros, eu pensei assim, eu já tinha no Brasil trabalhado em call center, né? E eu Quem pensei assim, nunca? e se? Quem nunca? E se, né, essa pessoinha que trabalha lá no call center recebesse uma herança milionária? O que aconteceria com ela?
E a minha experiência, né, tipo, meio que mescla com tudo isso. E eu fiz ela em Londres ainda. Falei, ah, já tô aqui em Londres, vai ser aqui mesmo. Fiz a história dela aqui em Londres, fiz detetive, fiz tudo, montei uma historinha ali. E a mulher do curso falou assim, a minha mentora falou assim, vamos começar a escrever. Você tem 30 dias para escrever, é 2.500 palavras por dia, não, nem mais nem menos. Minha E eu nossa. sentei e entrei em pânico. Mas assim, foi saindo. Terminei antes dos 30 dias e quando eu terminei, falei, o quê? Tem uma história. Aí pronto, aí eu comecei a borbulhar histórias. E se acontecesse isso? E se, e se, e se? E aí saiu esse monte de livro. Deixa eu te falar, essa questão de palavras por dia, você leva, por exemplo, ao pé da letra, porque a gente sabe assim, o escritor que é escritor, ele escreve todo dia, mas nem sempre a gente está inspirado, né? Mas você mesmo não estando, você tem a rotina de sentar todo dia e escrever uma quantidade X de palavras? Então, eu vou começar pelo princípio de que eu não acredito muito nesse ditado aí de que escritor tem que escrever todo dia. Mas respeito quem faz e acho lindo, mas eu não consigo. Eu preciso ter o que escrever. E para escrever, para eu ter o que escrever, eu tenho que estar com tudo em ordem. Se eu vou escrever um livro, eu preciso estar com todos os personagens montados, todas as suas backstories, todos os sentimentos que ele vai passar do começo ao fim. Eu tenho que estar com tudo exatamente estruturado, porque eu sou daquelas escritoras arquitetas. Tem que estar Sim. tudo. Eu refaço resumo de cenas uma por uma, e aí quando eu falo, não, agora eu estou pronta, minhas pesquisas estão prontas, está tudo certo, eu sei o que eu vou escrever. Aí sim, eu tiro um mês, 30 dias, e eu começo do dia 1º, e só escrevo de segunda a sexta. No sábado e domingo não tem isso comigo, não. Até Não gosto. porque você tem filho, né? Exato. Então tem que ter esse momento de qualidade também com a família. É muito Isso. importante. Vamos falar um pouquinho do seu livro, então. Conta pra Bora! gente. Ele se passa em Londres, conforme a capa deixa muito claro. E aí, o que nós vamos encontrar lá dentro? Então, em Londres existem inúmeros imigrantes. Na verdade, para você encontrar um britânico mesmo em Londres é bastante difícil. E o tempo em que eu estive, como o primeiro ano em que eu trabalhei em Londres, eu vim como qualquer outra pessoa. Eu não tenho graduação, então eu não tenho muitas coisas que as pessoas acham às vezes que a gente mora aqui tem. Então eu trabalhei em hotel, eu trabalhei em lavanderia, eu trabalhei no rala mesmo, como todo mundo Sim. aqui faz. E isso às vezes as pessoas olham de fato, nossa, né, que trabalho horrível, mas ali eu conheci tanta história, mas tanta história, que eu pensava, caramba, mano, como é que essa pessoa caiu nesse golpe tão besta, tão bobinho, né? Pessoas. E eu ficava assim, mas por muitas vezes, quase que eu caí em alguns desses golpes. Ah, E aí é. eu falei, mas acho que não é assim tão simples. As pessoas têm que entender o lado dessas outras que são capazes de vender tudo no Brasil, que são capazes de atravessar o oceano e se jogar num mundo onde você nem fala a língua, porque quando eu cheguei eu tinha um mínimo de inglês, eu não entendia quase nada. Então, assim, são muitas dificuldades que intercaladas ou juntas, elas transformam numa barreira gigantesca. A maioria das pessoas voltam desanimadas, ou ficam com depressão, assim, o tempo inteiro. Você anda em Londres, o mundo não anda, tipo, o tempo não passa. No Brasil a gente vê, fulano fez aniversário, teve festa. Ah, semana que vem tem um churrasco, fulano vai estar. Nossa, você vê a vida acontecendo no Brasil, enquanto aqui não. Aqui, quando você vem, principalmente sozinha, você sofre muito. E eu pensei, por que não fazer, mostrar esse lado? Esse lado eu acho que é o que mais puxa no meu livro. Por quê? Porque mostra todos, ou pelo menos uma boa parte desses golpes sendo aplicados por pessoas, por brasileiros, o que é horrível, porque quando eu cheguei, a primeira coisa que me disseram foi: toma cuidado com os brasileiros. Eu falei, como assim, mano? São meus irmãos, tá aqui no sangue, não pode. Gente, que loucura. São pessoas extremamente obcecadas por dinheiro, são pessoas sem escrúpulos. Às vezes são parentes, às vezes são vizinhos, às vezes estão ali do lado. Você mora na mesma casa e você fica, olha a atitude da pessoa e fala, não acredito que ela fez isso. E teve uma vez em que um rapaz que morava na mesma casa que a gente, porque a gente, quando veio, alugou quarto, fez como todo mundo. A gente não tem essa mania
grandeza, porque nem dinheiro a gente tinha, né? Então, quando nós chegamos aqui, era basicamente como todo mundo. E nesse dia, esse rapaz chegou e ele tinha uma índole assim, meio duvidosa, né? Ele já tinha sido preso, ele mexia com drogas, enfim. E ele sentou na mesa aquele dia e ele despejou tudo que ele sabia sobre golpes. Tudo. E ele, você sabia que dá para fazer isso, 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 isso? Eu, hã? Ele dá para você fazer isso, aquilo, pegar aquilo, não sei o que, falar que vai fazer isso e não fazer. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça por anos, né? Assim, depois quando eu comecei a escrever, que eu já tava, né, agora com uma certa carga de experiência, pensei por que não montar uma história em cima disso. E foi onde eu montei a história da Adele, que é uma intercambista brasileira que veio fazer o intercâmbio em Londres, mas ela se depara com essa situação. E o que fazer a respeito disso, né? Como você pode ficar parado vendo seus irmãos brasileiros caindo em golpes e voltando, assim, caídos, né? Depressivos, com dívidas, mais ainda do que quando vieram. E o pior E é botei também um detetive lindão para ajudar ela, porque eu não sou besta, né? tem que ter, né, mulher? Por Oxe. favor. Escuta, até que ponto a Adele é você? Eita! Nossa! Que agressividade! Gente! Porque a Adele tem esse olhar. Você deixou muito claro sobre isso, né? E você, na Exato. sua fala, falou sobre a sua preocupação, né? E a gente percebe que a personagem carrega essa carga de ajudar as pessoas, Sim. né? Sim. Então, às vezes, a gente passa um pouquinho da nossa essência para o personagem, né? Então, essa Um pouquinho, um é um pocão. pocão, né? Mas, enfim, até que ponto você consegue se distanciar da sua obra? Então, a Adele é, para mim, essa pessoa que eu tento ser. Na verdade, eu tento fazer tudo que está ao meu alcance para ajudar as pessoas que às vezes chegam até mim, ou às vezes não chegam, mas eu consigo enxergar essa dificuldade. Às vezes, uma dificuldade com a língua, às vezes bobeira, bobeira. A pessoa chega, ai meu Deus do céu, preciso ligar não sei aonde, eu não sei falar com eles, como que eu faço? Não, dá aqui o telefone que eu ligo para você. Aí ligo para a pessoa, falo por ela. Ou então, preciso muito levar meus filhos não sei aonde, preciso agora. Tipo, pego o carro, levo para a pessoa. Eu faço tudo que está ao meu alcance e o que não está, eu procuro dar um jeito de ajudar de alguma forma. Então, acho que essa característica minha que poucas pessoas conhecem, né? As pessoas que foram realmente beneficiadas com isso, que sabem que eu sou capaz de fazer o que tiver mesmo ao meu alcance para ajudar. E eu acho que para por aí, porque a Adele é mais nova. Né? Enfim. Mas aí diz o seguinte, a Ives, essa construção dessa personagem, o que te inspirou? Como que foi isso? Então, existe um canal no YouTube, por agora eu esqueci o nome, mas é sobre tráfico humano, tráfico de mulheres. Certo. E todas as vezes que eu sentei para ouvir os depoimentos e os detalhes do que as mulheres sofrem quando elas acreditam em certa pessoa e acabam sendo traficadas, e o pior de tudo, elas estando nessa situação e elas não terem força para voltar ou vergonha de dizer para alguém o que está acontecendo. Eu acho que ela é a personagem mais forte que eu escrevi nesse livro, é a personagem que mais sofreu. E quem leu o livro viu no final o que ela foi capaz de fazer para poder ter um mínimo de decência. Porque às vezes é muito fácil você julgar a pessoa tá lá se prostituindo. Gente, pelo amor de Deus, não é bem assim, né? Eu acho que quando você tem uma situação que você não tem controle, você tem algumas opções, e são bem poucas. E a maioria das vezes, aquela opção que você fala, eu faria isso, não importa o que, né? Não, às vezes não é a mais certa, às vezes não é a que combina com a sua personalidade, às vezes é uma pessoa mais pacata, não é tão brava quanto você. Então, assim, é importante você observar que as pessoas têm temperamentos completamente diferentes, né? Algumas reagem de um jeito, outras reagem de outro. Então, algumas mulheres são submetidas a essa vida e elas não têm força para sair dela. Se não é alguém pegar na mão delas e puxar, elas não saem.
A Ives não. A Ives, ela lutou com todas as forças, de tudo quanto é jeito, para poder sair dali. Certo. E as pessoas vão pagar o pato, né? Porque meu livro não é só bonitinho, ele precisa ter muita morte ali, né, muita vingança. Tem que ter ali, né, uma coisinha para amarrar o leitor nessa história toda, nessa trama. E é isso que você promete dentro do texto. Na verdade, você não diz assim, ai, vai. Mas a forma como você divulga, né, desde o que a gente conseguiu ler pelo prólogo e tudo mais, a gente visualiza que, putz, vai ser assim um romance que vai prender, um romance investigativo, né? Que vai nos amarrar assim de uma forma que, olha, é fantástica a forma como você iniciou tudo isso, como você apresenta isso logo de cara. E a gente tem conversado bastante sobre essa configuração de escrita aqui no Prosa Verso e Vinho, justamente que as primeiras páginas, elas são praticamente sagradas ali de um livro, né? As 10 primeiras, a gente tem que conduzir o leitor de uma forma que ele precisa ser carregado para dentro daquela história, para que ele permaneça conosco aí, né, no decorrer desse enredo. A gente fica, nossa, muito feliz de poder estar aqui conversando contigo, porque a gente, de fato, notou que a obra é bem impactante mesmo e trata aí de assuntos de extrema relevância, né, Penina? Um alerta, inclusive até na sua página do Insta, você faz esse alerta das zonas de Londres que devem ser evitadas, né? Conta um pouquinho para nós. Então, essa ficção que vendem, né, nos posts, né, sobre Londres bem mais complicado do que parece, né? Porque o índice de criminalidade é gigantesco. E por mais que a gente more aqui, a gente ficou assim surpreso quando a gente chegou, porque, como eu falei, a gente foi trabalhar em trabalhos comuns. Meu marido foi fazer delivery de comida. Hoje ele tá na área dele, graças a Deus. Mas até então ele não falava inglês, não falava nada. Então ele pegou uma moto e foi fazer delivery de comida. E só nesse meio tempo em que ele ficou fazendo, que foi um ano mais ou menos fazendo delivery, roubaram cinco motos dele. 5. Nossa, então, assim, você chega, você compra uma moto e você começa a fazer delivery, faz um seguro em cima dessa moto, e quando roubam, o seguro te dá outra moto no lugar. Uhum. Então, assim, ele pegou 5 motos diferentes por roubo. E então, assim, onde é que mostra isso, né? Não mostra. A gente não vê isso no jornal. Nem aqui a gente vê no jornal, porque é tão comum que eles nem mais colocam. E tiveram vários crimes, assim, que amigos nossos presenciaram, de facadas, de roubo de celulares, de roubo de van. Eles literalmente arrancam a porta da van e roubam o que tá dentro. Então, assim, são coisas muito fortes, muito pesadas, que a gente não sabe. Quem tá aí não sabe, quem tá fora não faz ideia. E às vezes até quem tá aqui no interior da Inglaterra, porque hoje em dia eu moro no interior, graças a Deus, não preciso mais morar em Londres. É maravilhoso. Londres, é lindo falar que moro em Londres, mas não, obrigada. Tô muito bem aqui. Só que não, né? Só que não. Gente, e aí, essa espiral de assassinatos que você comenta aqui, né? Isso vai girar em torno dessas personagens? Como o que você pode entregar pra gente um pouquinho? Então, né, nesse grupo de estelionatários, de pessoas que mantêm mulheres sob o domínio deles, começam a morrer um por um ali, tipo, assassinados por uma mulher misteriosa que ninguém sabe quem é. Então, a julgar, assim, pelos assassinatos, o Ethan, que é o nosso detetive, e a Adele começam a investigar por que essas pessoas estão morrendo, sendo que elas precisam pagar pelos crimes dela, né? Então, eles vão lá, começam a investigar, só que aí morre um morre envenenado, outro morre com facada, outro morre com... E vai morrendo, assim, um por um, graças a Deus, porque eles são péssimos, essas pessoas são péssimas, e aí acaba que a gente torce meio que pro assassino, manda todo mundo pra, né, É o tipo de obra que a gente ama o assassino, então. Exato. Gostamos de ver ele sofrer. Amei.
Diga, Natasha. Conta um pouquinho do Ethan, esse personagem tudo Ela de já bom ficou aí que você criou. interessada. Na A verdade, Natasha tem mania de sonhar, viu? Com livro, ai, tá? Ou seja, ela já vai, tá? O Ethan já vai estar aí, ó. então, no meu livro eu não coloco personagens perfeitos. Eu acho que ninguém é perfeito. E o Ethan também não é. Ele é lindo, ele é maravilhoso, quietinho na dele, misterioso, mas ele não é perfeito. E uma das imperfeições dele é não ter mais essa empatia que a Adele tem. Por quê? Porque ele já vive isso há muitos anos, ele tá ali, tipo, trabalhando no meio do ixi, meu Deus, National Crime Investigation. Pronto. Agency, National Crime Agency, né? Então ele tá ali naquela agência já presenciando todo tipo de tortura, né? Recuperando Barbaridades, né? crianças, exato, recuperando crianças desse tipo de coisa. Por quê? Uma coisa que eu encontrei, que eu achei horrível, horrível, quando eu estava pesquisando para o livro, foi justamente isso. Eu fui a fundo nessa agência. E essa agência mostrou para mim que, do mesmo jeito que mulheres são traficadas, meninas também são. Meninas de 10, de 12 anos. Então, assim, essas meninas, elas são traficadas de um jeito pior que as mulheres, porque tem muitas. Isso baseado na minha pesquisa, né? Eu tô dizendo. A Romênia tem muita influência aqui. Vem muitos romenos para cá trabalhar, porque a Romênia é meio que dividida. A metade dela é bem sucedida, a outra metade é muito ruim. Então, eles vão lá, compram essas crianças dos pais e trazem. E jogam nessas casas. E essas próprias crianças, elas acabam sentindo que aquilo, de alguma forma, está beneficiando elas, porque lá a vida era pior. E às vezes elas são recuperadas por essa agência, eles devolvem essas crianças para os pais e eles voltam a vender essas crianças. Meu Deus. Então, é muito triste, é muito triste. Eu evitei colocar muito excesso disso, porque eu acho que é um assunto que é mais delicado, não cabia tanto a história e eu fiquei com muito receio Enfim, vocês me entendem, né? Sim, sim, com certeza. Mas é uma realidade. E o Ethan tá bem habituado a esse tipo de realidade. Então ele já não se deixa afetar tanto e ele é meio cético com esse negócio de cair em golpe. Ele acha que isso é burrice. Né? Então ele e a Adele batem de frente. Mas eles se gostam. A Adele tenta convencer ele que essas pessoas, as vítimas, elas são sempre vítimas. Né? E ele fala que não, e ele caiu, né? Mas ele tem aquele quê de aquele ali caiu num golpe, meu Deus, será que ele não viu isso? Só que ele leva essa pessoa para Adele, cuidado. Então ele tem um cuidado que tá ali encalacrado nele, guardadinho. Um pouco mais velado. Isso. Então, assim, com o tempo ele vai começar a se abrir, né? E ver que o que ela faz é muito melhor do que, né? Enfim, Sim. Os dois juntos se tornam uma boa engrenagem. Dupla, né? Uma boa parceria. Será né? que vai ser casal? Olha, já digo que tá certo, hein? A gente faz entrevista para tentar tirar alguma coisa do autor, né? Pois é. Ai, gente. Não, aqui não tem spoiler. Mas que frase bafônica lá do seu Instagram, né? Logo de cara a gente entra na bio dela lá e tá escrito assim: tenha um lugar seguro para se vingar, assim como eu. Gente, por que não, né? Nos vingarmos por meio dos livros. Eu sempre pego aquela pessoa mais chata da minha vida e coloco ela ali disfarçadamente. Suas características bem ali, né, disfarçadas para que ninguém note, ninguém perceba, mas estão ali, tá? Lá, gente. Fiquem atentos aí, vocês que são do convívio da Penina, tá? Que pode ser que vocês estejam no livro dela. Vai ter que ler tudo para saber, então. Diga, Natasha. Penina, você falou no comecinho que você tem tudo muito estruturado, né, antes de começar. Isso é muito bacana, porque a gente precisa ter um começo, meio, fim, até para a gente poder ter saber que tempo a gente vai levar para construir esse texto, né? Sim. Você, depois que entrega o seu material, que você recebe ele, por exemplo, você está com ele nas suas mãos, assim como os outros, você lê ele como uma leitora? Não consigo.
Eu não consigo, porque eu falo que eu tenho tudo estruturado, mas quando eu começo a escrever, algumas coisas vão criando vida ali, alguns personagens vão saindo do eixo e vai me dando e eu vou mudando aos pouquinhos. No final, tá muito diferente do que eu estruturei. E aí eu preciso de opiniões alheias, realmente, e mesmo para eu não consigo eu mesma editar o meu texto, porque para mim tá tudo muito claro, né? Então, pro leitor não, pro Sim, leitor sim. nunca tá claro o A gente suficiente. precisa ter o olhar de Exato, fora, né? Esse olhar exato. de fora é muito importante. Mas eu digo depois dele impresso, já publicado. Você não dá uma olhadinha nele e disse, Não, nossa, eu que escrevi não. isso, olha, não. Depois que eu escrevi e foi Já publicado, tá era. ali no livro, eu já não leio mais, porque eu já tô muito cansada dessa história. Daquela ressaca literária, né? Nossa, porque se você é a pessoa que criou aquilo, imagina, que carga, né? E quantas vezes você mudou e alterou, e personagem que entrou e você tirou, e aí você fica, no final, você fica, ai meu Deus, pelo amor de Deus, não aguento mais esse livro. Saiu, pronto. É que nem bebê quando nasce. Ai, acabou a dor do parto. Mas o bom é que logo esquece, né? O bom é que Exato, logo faz outro, né? esquece. E a gente faz de novo, e é isso aí, mulher. Mas Exato. olha só, tem a Márcia aqui que está nos assistindo, está dizendo o seguinte, a Márcia Aparecida Silveira. Sim, para nós que escrevemos, fazemos uma vingança deliciosa. Olha lá, gente, né? Exato. A gente não pode matar, né, na vida real. Então a gente É. faz isso por outros meios, né? Mas isso serve de terapia, uma terapia intensa. Tipo, Aí, todo mundo que aparece na nossa vida, a gente pensa, o que eu vou fazer com essa pessoa? Né? Vamos pensar. Adoro. tá. E os tipos físicos que você traz, por exemplo, características, enfim, você se inspira em pessoas do seu convívio, ou de pessoas talvez do seu passado, ou como um dos nossos autores que se inspira até no entregador de pizza. Como é que você, como é que você faz isso? Então, tipo físico eu procuro na internet mesmo. Primeiro eu penso no Certo. background dessa pessoa. Essa pessoa tem uma síndrome disso, tem uma coisa assim, uma coisa assada, ela precisa ter um olho estalado, um ar de doida, eu vou procurando. Eu vou, tipo, coloco lá atores, busco vou rodando, rodando até eu olhar para ela e falar essa. Aí eu pego ela e uso como referência. Físico, né? Perfeito, perfeito. Ai, Lógico, eu Natália, uso sim os outros. mulher, vamos Bom, lá. vamos lá. Teve alguma cena muito, muito forte que você precisou de mais tempo? Não precisa contar a cena, só diga Não, pra gente assim que teve uma cena que eu tive que me distanciar para que eu pudesse voltar e escrever. Sim, teve uma cena muito triste, onde eu detalho os abusos. E eu acho que é triste para escrever, é triste para reviver a cena várias vezes, porque você precisa voltar ali para editar, você precisa repensar novamente. Então, assim, é complicado esse tipo de cena, mas é necessário, né? Porque para dar essa a profundidade no personagem, para a pessoa sentir o que ele está sentindo, ver o que ele viu, é preciso passar. E sim, teve. Uma só, mas teve. Entendi. você já deixou o vinho escrever por você? Não, eu escrevo de manhã, que é quando meu filho tá na escola. Então, Certo. eu não posso beber de manhã. Não dá, não dá. Eu também Dá. concordo. Eu deixo o Jamais café. faria isso. Jamais faria. Beber de manhã, que é isso, Natasha? A gente Eu deixo jamais. o café, gente. A gente Café é não comigo mesmo. recomenda beber de manhã. Não façam isso em casa. Mas, enfim. Vamos lá. Nome. Nome para os seus personagens. De onde Nome. você tira? Meu Deus, são tantos. Tantos, tantos, tantos que eu fico perdida, meu Deus do céu. Eu procuro no Google mesmo, coloco lá nomes brasileiros de tal a tal ano, quais são? Eu acho mais Achei bonitinho que que você eu fala, tipo gosto. assim, nomes de psicopatas brasileiros, né? É, Coloca ali. tipo E isso, o, né? e o marido? O marido já tá bem assim,
como eu posso dizer, acostumado com esse tipo de escrita, vocês almoçam, assim, de repente, comentando assim, então, a gente, né, teve lá a fulana, ela morreu, né, passa para mim o saleiro. E aí, assim, a cena, ela foi um pouco fatal, assim, rolou sangue para todo lado, inclusive o rosbife tá ótimo. Como é que vocês fazem isso? Vocês comentam entre si? Ele é teu leitor beta? Como é que é? Não, aqui em casa ninguém lê meus livros. Não? Ninguém gosta Quem que é de seu ler. leitor beta? Na verdade, eu tenho 3 leitoras betas, uma é minha Ai, cunhada. legal, É, perfeito. ela é bem crítica mesmo, ela Mas lê e tem que termina, ela vem falar, ai, ser. Karina, que Cunhada crítica. horror! Tipo isso. Tipo E isso. tem que, e tem que manter um distanciamento, né? Tipo assim, né? Da relação ali afetiva, a gente tem que se distanciar, pensar assim, se eu quero o melhor, né? Eu quero o melhor para ela, eu vou ter que ser uma pessoa ali distante que tá ali avaliando mesmo, Eu né? Para que adoro, eu outras. adoro que seja ela, porque ela não tem medo de falar comigo. E eu acho que isso é muito triste quando você dá para algum beta e o que ele termina é: Nossa, adorei a história. Não, Ah, gente. não é isso que eu quero ouvir, pelo amor de Deus. Onde é que tá o erro? Ah, não, eu gostei. Não, Não tem é alguma coisa. isso. Essa beta para mim não serve. Não. E é interessante porque por mais que a gente receba essas críticas iniciais e que a gente às vezes não aceite, é um alerta, É. né? Porque se na verdade essa primeira pessoa ficou na dúvida, não entendeu, né? Nos colocou um outro olhar, faz com que a gente reveja determinadas partes do livro para que a gente, como a Stephanie falou, entregue o melhor, né, quando for a versão final, para não ter a crítica em massa, né? Sim. Para que tenha ali essa correção a tempo. Fios soltos, né? É isso que a Exatamente. gente sempre tá tentando ali aparar, buscar para poder lapidar esse texto. Deixa eu te perguntar, escrevendo dentro da sua linha, né, do que você gosta de escrever, você escreve em relação ao que você quer passar ou você se atenta ao que o seu público, porque agora você já tem um determinado público, né? Você se atenta aos comentários, às devolutivas deles? Como que seria isso? Ou você não, vou escrevo e aí eles vão entrando no meu ritmo. Então, recentemente eu escrevi um livro que ele tem um pé no terror, que é o Apetite Doentio. E que Isso capa, desagradou, mulher? né? Desagradou. Mulher, que capa! Você colocou lá um ursinho de pelúcia dentro de uma frigideira. Ah lá, eu olhei para aquilo e falei, gente, eu preciso. Então, é isso aqui meio que deu uma dividida ali. Algumas pessoas não gostaram, outras pessoas adoraram, outras pessoas falaram, para um terror tá bem leve, né? Então, assim, ficou bem dividido ali, mas era uma história que eu queria muito escrever, eu queria muito. Eu tinha uma ideia, assim, eu pensei, não, eu preciso pôr isso no papel. Eu não levo em consideração o que o pessoal acha, porque eu, como escritora, eu tenho que passar aquilo que eu preciso passar. A Eu tenho sua uma história. identidade enquanto É, escritora. exato. Porque eu ainda tô caminhando nessa jornada. Eu preciso encontrar o meu gênero perfeito ali onde eu me dei muito bem. E para isso eu preciso testar. Exato. Né? Então, assim, eu fiz o meu primeiro livro e ele parece um filme de sessão da tarde. Tem muita reviravolta, tem muita intriga familiar, é uma loucura. Né? E assim, termina muito rápido. E aí eu achei aquilo máximo, mas aí o segundo eu já peguei mais um intimista, assim, já, né? Já coloquei uma assassina, que todo mundo sabe quem é, o que ela tá fazendo, por quê, ninguém sabe. Então, no final, eles vão saber por quê. E aí, já pro terceiro, já é uma mulher muito louca que é acusada de um crime, vai presa, tem um monte de mulher querendo matar ela, outra querendo namorar ela, outra querendo. Demais. É uma loucura. É uma loucura. Tipo The Orange is the New Black, né? Tipo assim. E aí, tipo, no quarto eu fui pro lado do horror, já peguei ali um negócio mais, meu Deus, tipo canibalismo, né? Então, assim, muito forte, muito pesado. E esse agora, então assim, eu coloco aquilo que eu sinto na hora de escrever. Não, eu quero fazer essa história, eu preciso fazer essa história, ela tem que sair. E eu coloco. E aí, assim, vai dividindo, o público um pouco gosta, um pouco não gosta. Tem sempre aquele que fala, eu li aquele, adorei, mas esse eu não gostei muito. O outro fala, eu li aquele, mas esse aqui é o melhor. Tipo, então, é dividido.
E é impossível agradar todo mundo, Exato. né? Não tem É. jeito. Não Exato. tem Eu jeito. tenho isso na minha mente, né? No começo eu ficava muito chateada, muito chateada. Eu caía em prantos quando eu ia pro Scooby. Hoje eu não vou mais. Eu detesto Scooby. Não passo nem perto, porque as pessoas são muito honestas lá e às vezes elas são cruéis. Não gosto de honestidade. Não, crueldade não. Acho que É, honestidade sim, crueldade não. é. Lá tem pessoas cruéis. É que Então, assim, são comentários é que ofensivos às vezes. tem, tem críticas, né, que são mesmo para Pra ajudar. elevar, enfim, para acrescentar. E tem gente que, sei lá, Tem tá de mal com a pessoa vida ali. que foi lá, leu meu livro e falou: Ah, eu sabia, tinha que ser nacional, não gosto de livro Ai, nacional. Meu, sério? Tipo, né? Então não lê, por que que leu, né? pelo amor Então, de assim, Deus. eu sei que os meus livros, eles são feitos para quem gosta deles. Eu não vou falar, ser idiota de falar, ah, não, você não leu direito. Não, ela leu direito, ela não, simplesmente não gostou. E tá tudo bem, tá tudo Exato. ótimo. Não é para É, você, eu, né? É para aquele um que foi lá e escreveu, adorei, adorei, amei, não sei o quê. É para esse que eu escrevo. Então, É. exato. é isso, eu A gente acabei tem que ser entendendo. honesto, a gente tem que ser honesto na hora do que a gente vai entregar para o público e dizer, dentro da minha obra você vai encontrar isso, isso, isso e isso. Porque ali a pessoa vai se decidir se ela mergulha ou se ela passa para outro, né? Porque se ela mergulha é porque chamou atenção e é o que ela quer, né? Então acho que a gente não pode vender falsas esperanças, porque daí é que vem, né, essa contrapartida aí, porque a gente talvez não soube vender o que estaria ali dentro, né? Exato. Mas Por isso que a muda... sinopse bem feita é muito importante. Exato, é Extremamente. fantástico, exatamente. É, sobre os títulos, eles nascem primeiro, nascem durante ou nascem depois? Normalmente durante. Durante, porque eu vou jogando ali algumas palavras aleatórias e vou casando uma com a outra. Aí eu sento na mesa de jantar e exponho ali. O que vocês acham? O que fica melhor? O que, né? O que agrada mais? Eu tenho, assim, minha família é como se fosse minha mesa de teste, mas eles não leem. Então, eu só testo mesmo. Eu sento lá, e se acontecesse isso? Aí eles falam, não é muito legal, não. Tá, mas e se fosse assim? Aí... Então, Ah, assim, legal. é Os onde eu seus tenho. filhos estão com quantos Eu anos? tenho um filho com 20 anos e um com 10. Com 20, não parece. Outro com 10, assim, já. Que Sim. susto, né? Quando veio. Qual é o seu segredo, menina? Ah, Conta tudo. Você dorme no formol? é filtro, mulher. Ó, ela também usa. Ah, Você tá no filtro, ó, olha lá. entregando ouro. Eu sou mais bonita quando divido a cena, né? Ai, mas é bem isso, é bem isso. Cara, é muito gostoso ver você falar sobre o seu processo de escrita, porque você fala com tanta paixão. Eu acho que é isso. Eu mesma digo assim, que o processo de escrita ele tem que ser por prazer. Porque, ai, a partir do momento em que você torna aquilo uma exigência para você, que é difícil de sair, aquela coisa. Ah, eu acho que a gente perde um pouco, perdão da palavra, o tesão mesmo, É. sabe? De escrever, de criar, sabe? E você passa isso pro livro quando você fica assim. Você Sim, sente que Exato. a cena não fica boa, sabe? Não... Perde o ritmo, né? A gente consegue identificar que houve ali, na verdade, alguma coisa no meio do caminho. Porque você traz 46 capítulos, é isso, né? Dentro desse seu último livro, né? Sim, Muita coisa ficou de fora que você teve que abrir mão ou você conseguiu sim, contemplar tudo que você sim. queria? Não, ele tinha uma versão anterior, né? Tinha uma versão assim que eu acho que o escritor ele precisa também medir até onde ele aceita opiniões, porque eu tive uma primeira versão baseada em opiniões, né? Eu faço muita, eu compartilho as minhas histórias com muitas pessoas antes de sentar para escrever, né? Para testar, para ver como funciona. E eu ouvia muitas pessoas, ah, mas isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. E aí a primeira versão dele era bem diferente e essa minha cunhada, né, ela leu e falou: Ai, tá faltando alguma coisa aqui. Aí eu sabia, eu devia ter mudado essa nhaca por causa da fulana. Eu lembrei, olhei, lembrei daquilo. Vou mudar tudo. E eu sentei e mudei o livro inteiro.
Então, sim, tem cenas e coisas assim que aconteceram na outra versão que já e ainda ficam na minha cabeça. Então, por isso que eu falo que eu não consigo ler de novo, porque para mim tem muitas versões, muita coisa na minha cabeça, assim. Então, sim, eu tenho muita coisa de fora. Esse livro você levou quanto tempo para finalizar? No momento que você falou, é esse tema, estruturou ele dentro do que você achava que estava de acordo, sentou, escreveu. Quanto tempo foi esse processo? Acho que uns 6 meses. Nesse meio Rápido. tempo, rápido, nesse meio tempo, você chegou a deixar o texto em algum momento descansando para que você pudesse ver outras coisas, ler outras coisas e voltar para ele? Não, não. Eu primeiro eu faço tudo, depois eu só sento e escrevo. Então ele foi escrito em 30 dias também. E aí sim Uhum, eu deixei ele descansar e mandei para os betas. entendi. Né? Então daí quando ela volta, eu já vou só editando, trabalhando com profissionais que fazem isso. Tanto que ele foi editado pela Cláudia. Isso aí, isso aí. Faz um favor pra gente, Fala. Penina. Escolhe uma parte aí instigante pra fazer uma breve leitura pra nós, um pedacinho. Uau, isso é muito chique, isso eu nunca fiz. Bora lá! Enquanto isso, a gente vai dar. Oi, Simone apareceu. Simone tá aqui. Crítica construtiva, por favor. Isso mesmo. Concordo. Tá, então vou ler aqui essa parte que eu gosto muito, que é o prólogo. Um pedacinho Por do favor. prólogo, finalzinho. As sombras mergulharam do topo da ponte em câmera lenta. O sino de uma igreja qualquer soou a primeira badalada da meia-noite. Ives prendeu a respiração. Tarde demais. Arrancada daquele momento, ela foi jogada no chão frio da van e a porta fechou violentamente. Seus músculos deixaram de lutar. Tarde demais. O carro arrancou, fez uma leve curva em direção ao viaduto e foi aí que ela teve um último instinto, levantando-se em direção às duas pequenas janelas da porta de trás. Deitados no chão, molhado, os braços e pernas em posições grotescas, Rafael e Vinícius pareciam felizes. E foi como se um pedaço dela caísse daquela ponte também. Tarde demais. Gritos ardidos de sirenes e buzinas impacientes se mesclaram. Os carros e as vitrines se tornaram uma grande mancha banhada em azul e vermelho do giroflex, e um amontoado de curiosos contornava os corpos, fechando-se em torno dos amigos mortos à medida que a van se afastava. Ives fechou os olhos e foi como se seu corpo sem vida estivesse ao lado deles. Tarde demais. Nossa. Eu fui dormir com essa cena na cabeça e eu falei, ai, eu tenho que ler alguma coisa mais leve, porque eu vou sonhar com isso. Muito, muito misterioso esse começo aí para saber quem pegou ela, o que fez com que, né, se estava junto essa turma ou não. Então a gente já começa, na verdade, a ter aí 1000 ideias, né, querendo devorar o livro para começar essas respostas, né? Quem é Lilian Teixeira? Lilian Teixeira, você traz ali um recorte para ela. Cada um colhe aquilo que planta. Aí você joga, pá, Lilian Teixeira. Essa mulher que samba na cara da sociedade. Eu gosto Diga muito aí. dessas frases assim impactantes que definem o meu personagem, sabe? E a Lilian é uma mulher egoísta, é uma mulher que corre atrás dos próprios interesses, é uma mulher que não mede esforços e ela se cala, ela cala aquela mulher que ela tinha anteriormente, aquela que chegou em primeiro lugar em Londres em busca de uma vida boa, ela cala, ela enfia ela no fundo da alma consegue ser uma pessoa muito péssima. Ela é terrível. Ai, Gosto perfeito. dela. Olha aqui, o espaço da leitura tá aqui. Eu entrei tarde e não acompanhei tudo. É um romance? A gente pode determinar como um romance investigativo. E aí, Penina, o que você acha? Eu colocaria num thriller policial. Thriller policial. Porque ele Perfeito, é perfeito. muito envolvente, ele tem muitas viradas, então ele se torna um thriller, né? Que deixa a pessoa ali meio que. Tem Não, preciso terminar, fôlego. preciso terminar, preciso terminar. Exato. O E thriller envolve deixa. o policial ali, por causa do Ethan. E o thriller trabalha com vários clímax, né? Exato. No decorrer da narrativa. Isso é muito interessante também. Que não tem tempo da gente cansar, né, Penina? Não tem Exato. tempo da Geralmente, gente quem cansar. lê os meus livros costumam vir até mim para falar. Falam, nossa, comecei a não conseguir parar, pelo amor de Deus.
E aí eles sempre têm aquela reação meio. Porque a maioria deles tem muitos plots no final, plots assim, Super, inesperados, assim, né? Então é muito legal super. isso, eu gosto muito. Ai, é uma delícia. Bom, posso dizer que eu comecei a ler, que eu estou gostando, vou até o final. Não Eu importa o que tiver lá também. dentro, eu vou até o final, depois eu dou um feedback, tá? E Ah, e a gente é do tipo que lê e avalia na Amazon, tá? Porque nós somos dessas. Obrigada! Muito obrigada! Adoro! Bom, Penina, que prazer conhecer você, a sua história, né? O que você vai nos proporcionar daqui para frente. A gente só fica aqui torcendo para que venham mais, né? Que primeiro você se encontre no seu caminho, porque você disse que ainda está testando, né? Então, quanto antes a gente torcer para que você se encontre, porque a escrita ela tem que ser prazerosa, né? A temática a gente sabe que às vezes é pesada, né? Principalmente para quem escreve, porque escolher a cena, escolher as palavras certas, porque essas cenas e essas palavras vão impactar um número grande de pessoas, né? E ao mesmo tempo saber que essas palavras e essas cenas servem como alertas, né? Então, na verdade, depois a gente vê o comentário ali. Vai. Né? Mas, assim, você com certeza assim, tem um caminho lindo pela frente, pela postura que você se colocou perante ao que você quer. Você se propõe a ser uma escritora e a gente vê isso em você, você respira isso, você está muito consciente do que você quer, né? E vai atingir os seus objetivos. A gente sabe que talvez vai demorar um pouquinho, né? Porque quando a gente, por exemplo, sai de uma faculdade, a gente sempre avisa os alunos, ó, é de 5 a 10 anos, mas você então já tem, vamos dizer, se você começou em 2020, você já tem 3 anos percorrido, né? Então você agora está começando, na verdade, a se estabilizar e a tendência é colher os seus frutos, né? Colher aquilo que você está plantando com muito amor e com muito carinho, tá bom? Obrigada! Nossa, muito bom estar aqui com vocês. Ah, Penina, eu já sou daquela que diz assim, até no momento em que a gente tá tentando se encontrar, a gente produz tanta coisa boa, mulher. Até Verdade. nesse processo que a gente fala que, eu tô né, procurando. Mas a gente, na verdade, nesse processo todo, eu acho que a delícia disso tudo não é nem a chegada. Exato. É caminho, né? Caminho. É o caminho que a gente percorre. Eu acho que isso é o mais interessante de tudo. Que depois que a gente chegar e falar assim, vou ficar aqui, pá, nisso. Aí a gente corre o risco de uma zona de conforto, né? Então, assim, eu acho a zona de conforto muitíssimo perigosa. Eu vivo fugindo dela. Chata Eu demais quero, também. né? Porque a gente quer coisa nova, a gente quer criar, a gente tem sempre uma ideia nova. Banheiro para mim é sagrado, por exemplo, é de onde vem as minhas principais ideias. É no banheiro, sabe? Então, assim, a gente precisa se alimentar dessa Não, criatividade isso diariamente. é verdade. Tem uma leitora minha, inclusive a Vânia tá aqui, a Vânia é a minha leitora beta, desde o início. Oi, Vânia é Vânia, maravilhosa. bem-vinda! Tem uma leitora minha que ela leu o primeiro livro e ela falou assim: vou começar a ler em ordem cronológica. Qual foi seu primeiro? Ela leu o segundo livro, aí ela veio. Ai, meu Deus! Porque, tipo, eu li um, aí eu esperava, vai ser a mesma coisa, vai ter o mesmo estilo de plot, vai ser. Eu saí de lá doida daquele outro livro. Aí ela foi ler outro, ela, meu Deus do céu, não sei mais qual que eu gosto mais. E, tipo, tudo muito diferente, mas todos, assim, com pegadas muito legais. Então as pessoas acabam ficando muito conectadas com essas histórias. E eu acho isso Sim, incrível. sim. Sempre poder inovar, né? Colocar alguma coisa diferente. Envolvidas mesmo, né? E Exato. acabam fazendo parte da nossa história enquanto escritor, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Acho que Nossa, pra todo mundo ali jornada. deixa, Deu né? Deixa uma. trouxe muitas pessoas incríveis para o meu caminho, assim, pessoas que eu trago no dia a dia, que eu adoro. E nossa, que lindo que é essa comunidade, leitor, escritor, é maravilhoso. Mesmo sem Com tanto certeza. espaço, né, na literatura brasileira, porque infelizmente tem esse preconceito aí contra nacionais, mas graças a Deus tá pegando ali uma. Tá pegando embalo agora, né? Tá Sim, indo. Graças a e vocês, principalmente, né? a gente fica tão feliz quando surge uma nova página para divulgar livro.
Sério mesmo, porque é muito difícil aqui no Brasil, sabe? Como eu posso dizer, essa adoração por o que é daqui, né? Enfim, pensar nas pessoas daqui que escrevem, tem tanta gente escondida em cada pedacinho desse Brasil e do mundo, né? E do mundo, tem tanto Exato. brasileiro aí em cada pedacinho do mundo que tem tanto a acrescentar pra gente. Mas olha, mulher, amei conhecer você, né? Assim como a Natasha. Simone aqui falou para a Natasha tomar cuidado com as leituras de madrugada, por isso que eu comecei a rir ali durante a fala da Natasha, porque a Natasha é dessa, que dorme com luz acesa quando tem medo do livro. Essa é a Natasha, que escreve finais felizes e romances alegres. Essa é a Que Natasha. linda! A Natasha é o lado mais doce dessa dupla, assim, né? E eu sou mais fora da casinha, maluca, eu gosto, né, de criar, eu gosto das coisas mais doidas. E a Natasha é dessa que curte um Tem que ter romance, curte um uma coisinha equilíbrio, né? fofa. Tem que ter, né, esses dois lados pra gente encontrar esse equilíbrio aí. Penina, olha, desejo pra você muito, muito sucesso. Ai, verdade, tem uma pergunta. Peraí, Não, Penina. minha pergunta. Ah, é sua? Ai, meu Deus. A nossa. Antes de encerrar. Eu acho que eu Antes de sei qual é. encerrar. Eu acho que eu sei qual é. Eu andei vendo suas entrevistas, ai, tô doida para responder essa pergunta. Vamos lá. O que você levaria para uma ilha deserta? Prosa, verso ou vinho? Um gole por isso, um gole por um isso. gole, Vai lá. A prosa eu tiro daqui, ó. Isso aí! Perfeito, perfeito. Olha lá, colega ali, a Vânia tá falando que ela conhece, né, um perfil e que divulga livros nacionais e que essa pessoa também é revisora. Leia Livros Nacionais, é o nome da página. Vânia, passa pra gente depois pelo direct, pra gente também divulgar, tá? A gente tem o maior prazer de quanto mais divulgar mais gente melhor pra nós, pra todas nós nessa rede aí de divulgação. Penina, um super beijo. Muito sucesso. Nós não vamos desgrudar de você, porque nós vamos ler, nós vamos fazer a avaliação pela Amazon. E claro, a gente quer dar também feedback para você aí, pessoal, sobre o seu livro. E não vamos desgrudar, porque a gente quer ver as outras obras também, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Vocês são maravilhosas, muito simpáticas, Ai, muito queridas, muito tudo louca, Tudo tudo louca. doida. Igual eu. Tudo doida. Super beijo. Obrigada por você que está nos assistindo e que vai nos assistir daqui a pouco. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.